também de resposta ao que Deus tem a nos ensinar, a nos falar nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do verso 13 até o verso 21. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, você tem acompanhado conosco já. Nós estamos, acho que na 23ª mensagem. Deixa eu acertar aqui. E nós estamos caminhando agora pelo capítulo 10, nós encerramos o capítulo 9, estamos agora no capítulo 10, estamos aí numa empreitada para entender o que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar sobre o Evangelho na carta aos Romanos. Tá? Então quero convidar você a ler comigo, eu lerei do verso 13, o verso 13 nós já lemos na semana passada, mas ele está dentro de um contexto de raciocínio da sequência, então a gente vai lê-lo por completo. A gente ainda vai voltar ainda a algumas referências dos textos anteriores, porque como eu já disse aos irmãos, o texto ele é uma sequência única de raciocínio, a gente é que divide ele em trechos, em etapas, né, para facilitar o entendimento, mas o apóstolo vem numa sequência de raciocínio, então é sempre importante você entender que o que ele está falando agora está ligado com o que ele estava falando antes, é uma sequência de raciocínios, que nesse caso específico se iniciou lá no capítulo 9, como consequência do que ele já havia trabalhado anteriormente, mas a partir do capítulo 9 ele começa a responder uma série de perguntas, indagações e de possíveis questionamentos que vão desencadeando em todo o debate que ele traça entre o capítulo 9, 10 e 11 especificamente. Vou voltar a isso logo na sequência quando passarmos a introdução, mas vamos à leitura do texto. Ele diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas, pergunto, será que não ouviram? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim, mas quanto a Israel, ele diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente. Então, como eu disse, o apóstolo vem numa sequência de raciocínio, só para que você vá unindo os elementos do texto. Ele trabalhou do capítulo 1 até o capítulo 8, eu estou pegando aqui de maneira bem geral, ele trabalhou o Evangelho, propriamente dito, em todos os seus desdobramentos, suas compreensões, desde o conceito básico do Evangelho, desde uma conceituação inicial que ele traça lá no capítulo 1, nos primeiros versos, verso 16, verso 17, onde ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, pois o justo viverá pela fé. E aí ele começa a destrinchar o que é esse Evangelho, essa realidade do Evangelho. Ele vai falar da natureza do homem, a natureza caída do homem, do pecado, da necessidade de compreender que todos os homens pecaram, por isso todos precisam do Evangelho, todos precisam crer nesta mensagem que está sendo anunciada. E aí, quando ele começa a trabalhar isso, obviamente, no meio da discussão, vai entrar a questão dos judeus. Ele vai explicar que, inclusive, judeus precisam crer, porque havia uma percepção entre judeus de que, pelo fato de eles serem descendência de Abraão e objeto dessa promessa de salvação de Deus, da aliança, eles talvez, não, provavelmente não precisassem se converter de alguma coisa, não precisassem confessar uma fé em alguém ou numa obra. Aí o apóstolo Paulo trabalha dizendo que não, todos estão na mesma condição, tanto judeus quanto gregos, e grego aqui é uma forma de se referir a todo não-judeu. Então você, para o texto bíblico, é um grego, ou gentil, também em algum outro momento vai ser utilizado esse tipo de expressão. Tá? É apenas para fazer uma diferenciação entre o povo que recebeu a aliança em primeiro plano, em primeiro momento, de um povo que não recebeu a aliança, mas que depois vai
receber os benefícios dessa aliança sendo aplicados a eles por intermédio do evangelho que chega até eles e os converte e os convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o apóstolo Paulo trabalha todos esses elementos, ele vai falar, depois de explicar a natureza do homem, ele vai explicar a necessidade desse homem que ouviu o evangelho confessar Jesus e pela fé chegar à salvação. Ele vai explicar que a salvação sempre foi pela fé, vai explicar o caso de Abraão, que Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé, vai traçar toda essa argumentação, e depois de traçar toda essa argumentação, ele vai deixar claro que todos nós necessitamos depositar fé em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, para encontrarmos salvação. Depois de traçar tudo isso, ele vai falar dos benefícios dessa nova vida, dessa realidade da nova vida, da transposição de uma realidade do pecado, de um universo capitaneado pela queda, e aí ele vai fazer o paralelo entre os universos, Adão versus Jesus, trevas versus luz, antiga vida, nova vida. Ele vai fazer uma série de paralelos ali ao longo do capítulo 6, 7 e 8, 6 e 7 basicamente, e no capítulo 8 ele vai adentrar, falar sobre como o Espírito Santo atua em nosso favor nesse processo de transição de uma realidade que era marcada pelo pecado para uma nova realidade, onde o pecado já não mais nos domina, onde não somos mais escravos do pecado, onde agora somos libertos para fazer a vontade de Deus, onde agora a lei passa a ser para nós algo prazeroso, que produz em nós vida e não produz em nós morte, tá? Como ela produzia antes, quando estávamos na outra realidade. Finalizando isso, ele fecha ali o capítulo 8 com um cântico de louvor, falando da realidade desse evangelho, falando de como esse evangelho e esse amor de Deus manifesto por nós é algo imensurável. Ele vai dizer que nada nos separará desse amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem poderes, nem alturas, nem profundidade. Então ele vai tecer um belo poema ali falando sobre esse amor que é manifesto no evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Isso então termina o capítulo 8 ali num ápice de alegria. E aí ele vai olhar para essa realidade e vai se lembrar que, obviamente, os que estão ouvindo ele, entre eles gentios e judeus, vão se questionar o porquê que os judeus não estão experimentando todos esses benefícios que ele tanto falou ao longo da carta, especificamente quando falando do Evangelho. E aí ele começa no capítulo 9 a falar do Estado de Israel, do Estado, não do Estado de Israel, o Estado político, né? Mas o estado momentâneo dele, o status deles diante dessa realidade do Evangelho. E aí ele abre o capítulo 9 numa nota de tristeza, dizendo: eu tenho profundo lamento, profunda dor, profunda tristeza, porque eu olho para os meus irmãos e não vejo neles essa realidade. Logo, se eles não estão nessa realidade, eles só podem estar na outra realidade. Porque aqui, tanto na carta aos Romanos, como em todo o texto bíblico, e eu já reforcei isso com os irmãos em outros momentos, não há coluna do meio, tá? Não existe uma intersecção, tá? São dois conjuntos separados, reino das trevas e reino da luz. Esses reinos não se interpenetram, eles não estão, ainda que nós vivamos em um estado de sobreposição, partindo de uma realidade para outra realidade, ainda que nós estejamos na realidade caída ainda, nós não pertencemos a essa realidade. Tá? Então o texto bíblico separa o mundo em dois grupos, os que estão na luz e os que estão nas trevas. Então quem não está na luz só pode estar nas trevas. Tá? Não há um processo intermediário ali, não tem aqueles que estão numa penumbra, numa zona cinzenta. Tá? Esse processo não existe no texto bíblico. Na Bíblia só se trabalha com dois povos, povo de Deus e povo que não é de Deus. É esse o texto bíblico. Quando você vai para Apocalipse, é a mesma coisa. Tá? Quem tem a marca da besta, quem tem a marca de Cristo. Ao longo do texto bíblico é salvo e não salvo, pecador e não pecador, Adão, Jesus Cristo. É sempre dividido em dois grupos. Tá? Não tem esse processo de coluna do meio. Por isso não dá para ficar na dúvida. Você precisa se posicionar entre uma dessas duas realidades. E a gente já viu isso ao longo do texto, vimos um pouco disso semana passada,
que todo indivíduo ele precisa ser confrontado com essa mensagem, nós vamos trabalhar um pouco mais isso hoje à noite, e ele precisa responder a essa mensagem, porque apenas a fé na obra de Jesus Cristo é que tira o indivíduo de uma realidade e transporta ele para outra realidade, não há realidade intermediária. Então, dito isso, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 9, olha para os seus irmãos e diz, olha, se eles não confessam Jesus Cristo, se eles rejeitam a Cristo, eles só podem estar no reino das trevas, eles só podem estar condenados. E aí a dor do apóstolo se manifesta, a ponto de ele dizer, se eu pudesse sair desta realidade que eu estou e colocar os meus irmãos no meu lugar, eu abraçaria outra realidade a fim de que eles encontrassem salvação nessa realidade. Isso demonstra o amor do apóstolo Paulo pelos seus irmãos judeus e a dor que ele está sentindo pela queda deles. E aí ele começa a trabalhar essa realidade, porque em algum momento alguém vai questionar, então Deus falhou com os judeus? Aí ele vai responder, não, Deus não falhou com os judeus. E por que Deus não falhou com os judeus? Porque a promessa não é para a descendência biológica de Abraão. A promessa é para a descendência escolhida de Deus, para a descendência eleita. E aí ele vai apresentar o conceito da eleição ali no início do capítulo 9. Ele vai explicar que dentre o povo de Israel, Deus já havia feito distinção. Amou Jacó, rejeitou Esaú. Já em Abraão, o filho da promessa é Isaque e não é Ismael. E assim ele vai tratando ao longo do caminho, dizendo que a promessa não falhou, porque a promessa se cumprirá nos eleitos. A promessa está se cumprindo nos eleitos. A promessa é para os eleitos. E aí ele continua trabalhando a questão. Então isso tornaria Deus injusto? Não. Por que não tornaria Deus injusto? Porque quando se trata de pecadores, Deus trata com misericórdia e não com justiça. Porque se Deus tratar com justiça, Deus fulmina pecadores. Mas por que Deus não fulmina pecadores? Porque do meio de pecadores, Deus vai separar alguns para desses alguns fazer vasos de honra. E aí entra o conceito que ele trabalha mais para frente no mesmo capítulo sobre a distinção entre os vasos. Vasos de desonra, vasos de honra. O barro é o mesmo, mas do mesmo barro, que só produz vaso ruim, Deus produz alguns vasos bons para mostrar a sua misericórdia, para mostrar a sua graça. E aí ele continua no capítulo 9, finalzinho do capítulo 9, entrando para o capítulo 10 já, dizendo que ainda que haja uma soberania de Deus na definição do estado do vaso, ainda assim o vaso também é responsável pela sua própria sorte, porque a palavra está sendo pregada e cabe ao vaso, e aqui entenda, eu estou misturando todos os conceitos que são trabalhados ao longo da carta, para que você, ao ler ou reler a carta, entenda do que o apóstolo está dizendo. Então, a palavra está sendo pregada e foi pregada a todos os vasos. Cabe ao vaso responder positivamente a essa mensagem. E o vaso não pode se queixar de não ter ouvido a palavra. É exatamente nesse ponto que ele termina aqui. Porque ao ouvir a palavra, o vaso, ao depositar fé nessa palavra, o vaso pode ser transformado de ruim para um vaso de honra, para um vaso de glória, um vaso onde Deus depositará a sua glória. Este é o meio pelo qual Deus escolheu para que vasos ruins se tornem vasos de glória. E aí, obviamente, a gente entende que esse se tornar não é uma ação meritória do vaso, porque nós vamos ver hoje à noite que o meio pelo qual nós podemos sair de uma realidade para outra não depende de nós, depende de uma graça dada por Deus, que é a fé. E aí a gente vai... aí é o ponto em que nós chegamos no texto, porque o apóstolo termina no último verso dizendo o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele começa o raciocínio seguinte: como alguém pode invocar se ele não creu para invocar? E como ele pode crer se ele não ouviu o que ele precisa crer? E como ele pode ouvir se ninguém anuncia para ele esta mensagem? E como alguém pode anunciar se esse alguém não é enviado a anunciar? E aí ele começa, então, a destrinchar o tema da mensagem de hoje à noite sobre as oportunidades perdidas. Como eu já havia dito, o texto é uma continuação direta do que a gente já viu no trecho anterior. Paulo continua falando do problema de Israel incrédulo, como eu estou tratando com os irmãos. Embora a gente faça inúmeras aplicações às nossas vidas, você sempre precisa entender que o foco principal aqui é o estado do Israel incrédulo, do povo de Israel incrédulo,
E aí ele vai falar da tentativa dos judeus de forjarem uma religião, que foi o que nós vimos na semana passada, deturpando as palavras que tinham sido anunciadas a eles, tentando fazer eles mesmos uma escada para o céu, né? E aí você começa a entender alguns elementos bíblicos que são apresentados, que servem como espécie de tipos e antitipos de eventos que vão acontecer ao longo do texto bíblico. Em Babel, nós temos um povo tentando fazer uma torre para chegar ao céu, uma escada para chegar ao céu. Lá onde Jacó tem um encontro com Deus, a imagem que ele tem é de uma escada que desce dos céus, né? E a ideia, então, é que você tem esses contrastes da religião que tenta, pelo esforço humano, chegar aos céus, com a religião que, na verdade, recebe os céus chegando até ela. É aí o contraste que nós fizemos na semana passada. Essa religião que busca autojustificação. Eu vou construir uma ponte para o céu, uma escada para o céu, com os meus próprios méritos, com as minhas próprias forças, para que eu possa chegar na porta do céu e diga para Deus, eu mereço entrar. E, ao mesmo tempo, o que o texto bíblico nos diz é que a única forma de nós chegarmos aos céus é entendendo que precisamos que os céus venham até nós e nos busque aqui. É o contraste que nós vimos na semana passada, entre a religião da autojustificação, autonegação, contra a religião da autonegação. Então, nesse processo, você tem os judeus que abraçaram a religião da autojustificação e do autoengano, e aí, então, eles são contrastados com a religião da fé, que é a religião da negação, a religião que crê em Jesus Cristo, confessa Jesus Cristo e nele espera a salvação. E aí ele finaliza dizendo que a religião da autonegação e da fé entende que não precisamos ir até Deus, até porque não temos condições de ir até lá, mas que Deus está bem perto de nós, bastando crer e confessar. É o que ele falou na última mensagem, no último trecho lá. Ele diz que a palavra está perto de vocês, tanto na boca quanto no coração. E aí o verso 9 e 10 do capítulo 10 diz, porque se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E uma vez que nós assim procedemos, somos salvos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ao mesmo tempo que nós vimos no início do capítulo 9 a soberania de Deus na destinação dos vasos, o apóstolo Paulo afirma também que os vasos precisam crer para ter salvação. Então, responsabilidade humana e soberania divina caminham lado a lado dentro do texto bíblico. Elas aparentemente são contraditórias, mas o texto bíblico lhes afirma ao mesmo tempo. E aqui é um caso bem clássico, em que no mesmo capítulo, praticamente, o apóstolo afirma a soberania divina e afirma a responsabilidade do homem. O homem é responsável pelas suas decisões e as suas decisões definirão a sua sorte. Ao mesmo tempo que Deus é soberano, endurece a quem quer e converte quem quer. Ele age de misericórdia com quem ele quiser, assim como ele também age com justiça com quem ele entende que deve agir com justiça. Contudo, para que isso aconteça, para que o indivíduo possa confessar, é necessário ele ser informado sobre o que ele precisa crer e confessar. E aí é isso que o apóstolo Paulo está falando agora. A necessidade do anúncio do Evangelho, especialmente no verso 14 e no verso 15. Ele diz o seguinte, finalzinho, verso 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? O que o apóstolo está fazendo aqui é um raciocínio inverso, né? Ele falou da necessidade de crer, e aí ele começa a construir o raciocínio inverso, lá da ponta, né, do evento crer até o evento que iniciaria essa cadeia aqui. O raciocínio esperado seria, é necessário anunciar, assim eles ouvirão, ao ouvirem crerão, ao crerem invocarão. Esse, em tese, seria o raciocínio esperado. Contudo, o que o apóstolo Paulo está tentando chamar a atenção aqui é que esse raciocínio inverso é porque ele está ligado com os argumentos que ele já falou anteriormente, dizendo que a palavra estava perto do povo de Israel. Os judeus ouviram a palavra.
já foi anunciado a eles. E uma vez que foi anunciado a eles, cabia a eles crer naquela palavra. Contudo, Israel não deu ouvidos. E aí é a ênfase que ele faz nessa cadeia de eventos, nessa cadeia lógica de raciocínio. Como crerão, se não ouvirem? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não há quem envie? Essa cadeia de raciocínio lógico chama a nossa atenção para a importância desse evento, para a importância de tudo isso que está sendo dito nesse momento. Então, a ênfase na cadeia de eventos demonstra a importância de cada etapa, posto que cada etapa é necessária para que a fé brote genuinamente no indivíduo. E aí aqui eu quero chamar a sua memória agora uma parábola do Novo Testamento, parábola do semeador, que eu entendo que há alguns paralelos aqui entre a parábola do semeador e o que o apóstolo Paulo está falando nesses versos em específicos. Entendo que o ensino de uma se complementa com o outro, de maneira que a gente possa ter uma compreensão mais ampla do evento. Então, eu quero que você traga à memória a parábola do semeador, e lembre-se que a semente, lá na parábola do semeador, se você não conhece, eu vou resumi-la rapidamente. Jesus Cristo conta uma parábola. Uma parábola é uma historinha, é uma ilustração que normalmente usa elementos do dia a dia, que as pessoas estão acostumadas, elementos do cotidiano, que facilitam o entendimento. Jesus usava muito isso. Tem muitas parábolas ao longo dos evangelhos, né? Inclusive nós fizemos uma série de mensagens aqui, cerca de 20 mensagens ao longo de várias parábolas, e uma delas, obviamente, a parábola do semeador, se não me engano, é a primeira que a gente fez. Então, na parábola do semeador, o Jesus conta que um semeador saiu a semear, e a sua semente caiu em diversos terrenos. Cada terreno responde à semente de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Há alguns terrenos onde a semente não consegue brotar, há terrenos onde a semente é roubada, há terrenos onde a semente brota, mas não se desenvolve, e há um terreno específico onde a semente cai, cresce, se desenvolve, produz, dá frutos e se torna bastante frondosa. Então, ainda que aquela parábola lá, a parábola do semeador, ela nos fale mais sobre a nossa expectativa quanto à recepção da mensagem do Evangelho, bem como também da realidade dos terrenos, tá? Porque, no fim das contas, há vasos e vasos, né? Há vasos que receberão a mensagem e há vasos que rejeitarão a mensagem, assim como há terrenos que receberão a mensagem e terrenos onde a mensagem não conseguirá se desenvolver porque ele rejeitará a mensagem. Então, considerando aqui essas duas parábolas, é certo nós afirmarmos que, assim como não podemos esperar que uma semente brote na beira da estrada, conforme a parábola diz lá, também não podemos esperar que ela brote se o semeador não sair a semear. Porque a parábola começa dizendo exatamente isso. O semeador sai a semear. E a semente só pode brotar porque o semeador saiu de casa para semear. Porque dentro da bolsa do semeador, a semente realmente não vai brotar. Ela vai ficar lá eternamente como semente. Então é necessário que o semeador saia a semear. Jesus Cristo não começa dizendo que a semente caiu. Ele começa dizendo, o semeador saiu a semear. Então, assim como não podemos esperar que uma semente brote na beira da estrada, também não podemos esperar que ela brote se o semeador não sair a semear. Da mesma forma, não podemos esperar que alguém confesse Jesus como Salvador se não sairmos para anunciar a mensagem de que Jesus Cristo é o Salvador. Se é necessário ouvir a mensagem para confessar, esse é o raciocínio que o apóstolo Paulo diz, ao longo desse verso que nós introduzimos a mensagem. Se nós não anunciarmos, é impossível que alguém se converta. Se nós não anunciarmos essa mensagem, esta fé, a semente, não chegará aos corações que precisam chegar. E aí eu quero novamente apelar aqui à sua memória. Talvez você já tenha ouvido uma frase, que é uma frase de efeito, bastante repetida em círculos evangélicos, que algumas pessoas atribuem ela a São Francisco de Assis, outros atribuem a Agostinho, e aí é difícil entender, são aquelas frases que a gente vai atribuindo a um personagem famoso para ver se dá crédito a ela, né? Tipo as frases que atribuem a Clarice Lispector, a Arnaldo Jabbour e tantos outros que correm aí na internet de frases de efeito. Mas essa frase diz o seguinte: pregue a palavra a todo tempo,
Se necessário, use palavras. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso em algum momento, ou uma mensagem, ou até mesmo numa tentativa de lhe estimular a pregar o Evangelho. A frase é verdade, mas ela é verdade até a página 2. Né? Ela é verdade até certo ponto. Né? Porque se de fato é importante nós termos um bom testemunho, e o testemunho positivo tem certo poder de impactar as pessoas, aí a gente lembra do que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, quando ele fala para a mulher casada com um não cristão, ele diz que a mulher deve manter o seu testemunho, e pelo seu testemunho ela abençoará aquela casa e impactará a vida do seu marido. Tá? Ainda assim, o apóstolo Paulo não promete para aquela mulher que o testemunho dela converterá o seu marido. Então, o testemunho tem o seu papel, mas testemunho, por melhor que seja, não converte. O que converte é o anúncio da mensagem. O que converte é a palavra sendo anunciada. Então, é necessário anunciar literalmente, não apenas metaforicamente. Se, por um lado, nosso testemunho comportamental tem o poder de impactar a vida das pessoas, por outro lado, ele sozinho não tem o poder de convencer o pecador da verdade, da justiça e do juízo, a não ser que você seja o próprio Espírito Santo, o que nós não somos. Somos habitados pelo Espírito Santo, mas não somos o próprio Espírito Santo a ponto de, com nossas vidas, mudarmos a vida das pessoas. Contudo, é necessário entendermos, é importante, essencial, e se nós queremos que as pessoas, de fato, confessem Jesus Cristo, é necessário falar do Evangelho. É necessário anunciar o Evangelho. Se queremos que as pessoas sejam salvas, elas precisam invocar. Para elas invocarem, elas precisam crer. Para elas crerem, elas precisam ser informadas. Para elas serem informadas, nós que temos a mensagem, precisamos ir até elas e anunciar a palavra. Então, não é que você não tenha que dar um bom testemunho, você deve continuar dando bom testemunho, mas você precisa anunciar a palavra. Isso é essencial, é importante. A fé, como nós vamos ver mais para frente, vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Cristo. O ouvir do Evangelho. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu para que a semente brote no terreno, para que o vaso ruim confesse Jesus Cristo e possa ser transformado em vaso bom. Esta é a maneira pela qual Deus soberanamente escolheu para transformar indivíduos pecadores em indivíduos redimidos. Então, por mais que você dê um bom testemunho, e você deve continuar fazendo isso, ele não é o suficiente para converter ninguém. Você vai precisar vencer a letargia, a vergonha, o embaraço, o medo e todas as pseudo-desculpas que você costuma dar para não anunciar o Evangelho. Porque na nossa caminhada de fé, grande parte de nós tem essa desculpa. Não, mas eu tenho dificuldade de falar do Evangelho, eu tenho dificuldade de formatar, de dizer algumas coisas, então eu vou apenas dizer para a pessoa, vá na minha igreja, e lá na igreja você vai ouvir o Evangelho, ou então eu vou chamar o pastor para ir comigo, ou então eu vou chamar aquele irmão que é mais desembaraçado, que ele é mais desenrolado. Você pode até fazer isso de uma maneira inicial na sua caminhada de fé, mas isso não tira de você a responsabilidade de anunciar o Evangelho. As pessoas só se converterão ao ouvirem que Jesus Cristo veio, se tornou um de nós, morreu pelos nossos pecados, e todo aquele que confessar esse Jesus Cristo morto e ressurreto como seu Senhor e Salvador, esse será salvo, esse encontrará salvação. Então, você não pode terceirizar a comissão é sua, a grande missão é sua. Você é o portador das boas notícias. E o texto bíblico diz que os pés do portador das boas notícias são belos. Então, são os seus pés que são belos. É de você que o texto bíblico está falando. O texto bíblico está dizendo que você é o portador das boas notícias. Às vezes, a gente usa esse texto para falar de pastores, né? Como são belos os pés daquele que anuncia o Evangelho. E aí a gente fala isso para pastores, né? E os pastores se sentem vaidosos, achando que seus pés são bonitos, né? Nesse sentido. E, na verdade, o texto está falando de você. Ele está falando da igreja, ele está falando do crente. O portador da bela notícia é aquele que foi impactado pela bela notícia.
então são os seus pés que o texto bíblico está dizendo que são belos. E é óbvio que ele não está falando dos seus pés físicos. Isso é uma referência que o texto bíblico faz a Isaías, capítulo 52, verso 7, onde o profeta está anunciando ao povo a libertação do povo do período do exílio babilônico, ou melhor, do exílio onde eles estavam. E aí o texto vai dizer que aquele que traz as boas notícias, né, ele se torna belo. E a boa notícia que o povo estava recebendo é que eles estavam livres, que eles iriam voltar para casa, que era o que o povo almejava e ansiava grandemente. E aí você pode apelar para a sua memória fotográfica e visual, para filmes, séries, novelas. Toda vez que alguém traz uma boa notícia, né, e aquela pessoa recebe, o protagonista, o personagem recebe aquela boa notícia, normalmente a pessoa se anima e abraça e beija e dá um pulo e salta e aquela coisa toda. Em muitos filmes você vai ver o protagonista, quando recebeu aquela grande notícia, abraçando qualquer indivíduo na rua, porque o portador da boa notícia, ele se torna belo, ele se torna alegre, a presença dele traz alegria. E nesse sentido, é isso que o Evangelho, ou melhor, é isso que o texto está falando para nós, que nós somos esses indivíduos que temos essa boa notícia, que temos essa bela mensagem e devemos anunciar essa bela mensagem às outras pessoas. Então é necessário, é importante que todo cristão entenda. A minha tarefa nesta caminhada de vida é levar esta boa notícia para que os indivíduos possam confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E eles só confessarão Jesus Cristo como único e suficiente Salvador se eles ouvirem esta boa mensagem que você tem no seu coração, na sua mente e na sua boca. Você precisa confessar, ou melhor, você precisa anunciar esta mensagem. E aí vem a pergunta para nós. Então, por que nós não anunciamos isso com a mesma alegria que o texto aparentemente nos apresenta? Talvez nós anunciemos pouco o Evangelho porque talvez nós não creamos que essa notícia é tão boa assim. Talvez você ache que a vergonha que você vai sentir em ser rejeitado pelo anúncio do Evangelho lhe traga algum tipo de preocupação. E aí eu volto à parábola do semeador. O semeador não saiu a escolher terreno. O semeador saiu a semear. E ele lançou a semente em todos os terrenos. O texto não diz que a semente caiu da semeadura, da sementeira do semeador, como se ela tivesse furada. O texto diz que o semeador saiu a semear e a semente caiu em alguns lugares. Então o semeador lançou essa semente em todos os terrenos. Porque a expectativa do semeador é que a semente fosse espalhada pela maior quantidade de terrenos possíveis. Porque a esperança do semeador é na semente e não no terreno. Então você, como alguém que é o portador dessa semente, você não tem que se preocupar se o terreno onde essa semente vai ser lançada é um terreno apto ou fértil para receber a mensagem. Cabe a você lançar a semente. Porque quem tem poder para transformar barro ruim em barro bom é Deus, não é você. Então, se você anunciar, cabe a Deus transformar barro bom em vaso bom. Ou melhor, barro ruim em vaso bom. Então, nesse sentido, a nossa tarefa é anunciar, porque só pode haver conversão se a mensagem for anunciada. Então, o que Paulo está buscando com todo esse raciocínio é reforçar a ideia de que a mensagem deve ser anunciada, pois a fé necessária para crer e confessar vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo, senão o Evangelho? O que é a palavra de Cristo, a palavra de Deus, de acordo com algumas versões, o que é esta palavra, senão o próprio Evangelho? Então, a fé que é necessário para a salvação, que é necessário para crer, que é necessário para o indivíduo confessar Jesus Cristo como Senhor e único e suficiente Salvador, só chega até o indivíduo se o Evangelho chegar até o indivíduo. Então, o Evangelho é esse elemento que, ao adentrar na vida do indivíduo, tem a capacidade de fazer brotar nele a fé genuína e a fé salvífica. Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. E aqui, é óbvio, você, por favor, não faça nenhum tipo de
inferência negativa no seguinte sentido, porque algumas pessoas olham para esse texto e ficam dizendo, então quer dizer que o apóstolo Paulo excluiu todos os surdos ou os mudos, né? Porque se o surdo não pode ouvir e o mudo não pode falar, então como ele vai se converter? É óbvio que o texto bíblico não está falando de nada disso, tá? O que o texto bíblico está dizendo, ele está considerando a normalidade, aquilo que é comum, os indivíduos que ouvem e que falam, e é óbvio que uma vez que nós encontremos pessoas que tenham limitações, seja na audição, seja na fala, nós contornaremos isso por intermédio de todas as técnicas que são possíveis para nós. E mesmo em momentos que nós não tenhamos acesso a essa técnica, você tem como se comunicar com a pessoa. Porque se você quer, de fato, anunciar o Evangelho, você vai achar um jeito de comunicar essa informação ao indivíduo. O importante aqui é comunicar essa informação. O ponto principal aqui é que o apóstolo Paulo diz, só pode haver conversão se o indivíduo for comunicado de que ele é pecador e precisa se arrepender e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se ele não for comunicado, ele permanecerá no mesmo lugar. Ele permanecerá no mesmo sentido, na mesma situação. O que Paulo está afirmando é que o meio pelo qual Deus escolheu para que a fé chegasse aos indivíduos é pela comunicação desta mensagem do Evangelho. Por isso a mensagem é essencial. Por isso comunicar essa mensagem é importante. Por isso comunicar essa mensagem não pode ser algo que nós deixemos em segundo plano. Por isso a igreja vive para anunciar o Evangelho. Por isso o crente vive para anunciar o Evangelho. Então, nesse sentido, usando ali o argumento do apóstolo Paulo, ou aquele raciocínio todo que ele abre lá no verso 14, não há como nós esperarmos conversão se não houver anúncio do Evangelho. Assim como é impossível esperar que a semente brote em qualquer terreno se o semeador não sair de casa para semear, assim também nós não podemos esperar que haja conversão no mundo se nós não anunciarmos o Evangelho. E aí precisamos anunciar o Evangelho, não o Evangelho que as pessoas querem ouvir, mas o Evangelho que o texto bíblico anuncia. E o Evangelho que o texto bíblico anuncia está detalhadamente destrinchado para você ao longo dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se você quer saber qual é o Evangelho nos seus mínimos detalhes, nós passamos por todos esses capítulos onde ele destrincha o Evangelho e todos os seus elementos mais profundos, as compreensões mais complexas, tudo está bem destrinchado ao longo. Ele trabalha toda a mensagem do Evangelho. Então, o ponto aqui é, se nós queremos que as pessoas creiam, é preciso que elas tenham fé. E elas só terão fé se a palavra que produz fé nelas for infundida nelas, for apresentada a elas, for anunciada a elas. Então, conforme nós já comentamos anteriormente, nós precisamos abandonar as barreiras que nos impedem de anunciar o Evangelho, porque a tarefa não é do pastor, a tarefa não é só do evangelista, não é do missionário, não é do grupo de evangelização, a tarefa é da igreja, é do povo de Deus. O povo de Deus precisa abraçar essa tarefa, porque a comissão foi dada ao povo de Deus, não foi dada apenas aos pastores. É óbvio que você deve demandar que o seu pastor anuncie o Evangelho no púlpito, que ele pregue sobre o Evangelho, que ele pregue sobre Cristo, que ele pregue sobre a Bíblia, que ele anuncie a verdade do Evangelho. Já disse aos irmãos diversas vezes, se eu, por acaso, em algum momento da minha caminhada, juntamente com os irmãos, este pastor deixar de pregar o Evangelho, cabe a essa igreja corrigir esse pastor. Cabe a essa igreja dizer, pastor, retorne ao caminho ou saia do púlpito, porque o púlpito deve pregar o Evangelho. Contudo, o crente também não pode ficar sentado a vida inteira só esperando que as coisas aconteçam por intermédio dos oficiais da igreja ou daqueles que têm alguma tarefa de liderança na igreja, pois a tarefa foi dada a todos nós. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. É necessário anunciar o Evangelho. Vou voltar rapidamente aqui ao raciocínio para passar para o próximo ponto, para caminharmos já para os momentos finais da mensagem. Se nós queremos que haja conversão, é necessário anunciar o Evangelho. Não basta bater papo sobre Bíblia,
não basta ter momentos de conversa sobre contextos teológicos, não basta você ficar na periferia de um debate ou de uma informação, um café com amigos ali, falando sobre coisas espirituais. Isso tudo é bom, isso tudo tem seu lugar, isso tudo tem seu valor para se aproximar de alguém, mas em algum momento você precisa chegar para a pessoa e dizer, olha, eu preciso dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos e por isso nós estamos destituídos da presença de Deus. E se nós quisermos encontrar verdadeira satisfação, só encontraremos se nós reconhecermos quem somos, quem Deus é. E ao reconhecermos quem somos, para sairmos dessa situação, nós precisamos de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo. Então, se nós não confessarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nunca encontraremos salvação. Será necessário, em algum momento, você deixar isso claro e explícito para o indivíduo ou para quem quer que seja, porque é isso que tem o poder de fazer brotar fé na vida das pessoas. Tá? Ainda que algumas obras artísticas até ajudem as pessoas a entender, a assistir série de TV, agora está na moda aí o tal da The Chosen, aí, né? E todas as discussões em torno dela, ainda que essas coisas tenham o seu papel, o seu valor de ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais de Jesus, é necessário você anunciar o Evangelho que confronta o pecador, que faça com que ele entenda que ele tem que dar uma resposta e, diante dessa resposta, ele está, de fato, assumindo uma responsabilidade diante dessa mensagem que está sendo anunciada. Não basta apenas ficar na periferia, não basta ficar ali num bate-papo espiritual, é necessário falar do Evangelho por completo. Eu lembro de uma experiência pessoal, na minha adolescência, eu tinha um amigo de escola, no terceiro ano ali, por volta do final da escola ali, e ele era um rapaz bastante turbulento, assim, ele tinha muitas crises, muitas dúvidas na vida, muitas questões e muita rebeldia, e de vez em quando ele sabia que eu era evangélico, de vez em quando ele sentava comigo para falar sobre Bíblia. E a gente conversava bastante sobre aquilo, e várias vezes eu conversei com ele sobre Evangelho, conversei com ele sobre Bíblia, expliquei para ele muitas coisas, mas eu não lembro de ter sentado com ele, de fato, e anunciado o Evangelho por completo a ele. Eu até presenteei ele com o Novo Testamento, ele se mudou. Anos depois, ele mandou uma carta para mim. Naquela época a gente ainda mandava cartas, né? Mas um dia ele me achou e encontrou o meu endereço, mandou uma carta para mim, e ele contou um pouco da história dele. Ele voltou para a cidade natal dele, e lá na cidade natal dele, ele foi a uma igreja, a uma Assembleia de Deus, e aí ele me conta na carta que na Assembleia de Deus ele ouviu o pastor pregar o Evangelho. E aí, ao ouvir o pastor pregar o Evangelho, ele se lembrou das nossas conversas, né? E aí ele falou, boa parte do que está sendo me contado agora, o Vumar havia conversado comigo. Mas o que fez a fé genuína brotar no coração daquele rapaz foi o Evangelho que foi pregado a ele. Ainda que eu possa ter introduzido o conhecimento dessa mensagem para ele, o que fez aquele indivíduo sair da sua situação foi ser confrontado com o Evangelho. E aí ele termina a carta dizendo que estava integrado na igreja, estava servindo já na igreja. Depois disso a gente perdeu o contato, nunca mais mantivemos contato, não sei qual é a situação dele. Mas o que fez aquele indivíduo sair do estado que ele estava, porque enquanto a gente teve todas as conversas ao longo do ano, ele permaneceu sendo a mesma pessoa. Porque no fim das contas, o que molda alguém de fato, o que muda alguém de fato, é o anúncio do Evangelho explícito. Então nós precisamos vencer essas barreiras que nós criamos muitas vezes, a barreira da vergonha, a barreira do medo da rejeição, a barreira do medo de ser ridicularizado, porque no fim das contas o que a Bíblia diz é que nós somos os portadores da bela notícia. Então nós temos uma boa notícia e nós precisamos contar ela às pessoas de maneira geral. Por isso eu vou para a segunda parte da mensagem e quero falar sobre oportunidades. Do verso 16, verso 18 até o verso 21, o apóstolo Paulo vai amarrar esse argumento dele, o raciocínio, falando sobre a realidade de Israel. E aí todo o contexto que a gente está lendo, desde o capítulo 9 aqui, tem a ver com o fato dos judeus terem ouvido essa mensagem e terem rejeitado, terem
ainda assim, diante de todos os elementos que estavam muito claros diante dele, toda essa mensagem que foi pregada explicitamente, tanto por meio dos profetas, como pela própria encarnação da mensagem, pregou a eles, Jesus Cristo, ainda assim, os judeus rejeitaram. Então, todo o contexto que nós estamos lendo nesse capítulo está ligado diretamente com o tema que o apóstolo iniciou lá no capítulo 9, que está falando sobre a sorte de Israel e a incredulidade deles e o destino de Israel. E aí, Paulo afirma, se Paulo afirmou que a fé salvífica vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, então alguém poderia se questionar, será que os judeus ouviram essa mensagem? Porque você está dizendo que eles estão condenados. Então, quer dizer que eles não ouviram essa mensagem? Porque se eles tivessem ouvido, eles talvez não estivessem nessa situação. E aí o apóstolo Paulo diz, é claro que eles ouviram essa mensagem. Verso 18, será que não ouviram? Claro que sim. E aí ele diz, a sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Então ele está repetindo textos do Antigo Testamento, e aqui é bastante interessante que o apóstolo Paulo age aqui, quem é da área jurídica vai entender um pouco mais, mas o que o apóstolo Paulo faz aqui é quase como se ele estivesse fazendo uma peça de defesa. Então, para cada argumentação que se levanta contra ele, ele embasa a resposta em uma fonte de autoridade. Então você vai ver que constantemente ele dá a resposta, mas ele não dá a resposta de si, ele embasa, ele traz alguém com ele, aí ele diz, Isaías disse isso, Moisés disse isso, os profetas disseram isso, estava escrito isso, já foi dito isso. Então, quem conhece algumas peças jurídicas, você vai ver, o advogado faz a sua argumentação, ele diz, esse é o entendimento dos tribunais, aí apresenta ali uma jurisprudência, esse é o entendimento doutrinário, aí apresenta ali uma jurisprudência, apresenta ali o entendimento dos doutrinadores, para quê? Para embasar a sua argumentação. Então, o apóstolo Paulo ele dá uma amarrada muito bem fechadinha aqui, não dando espaço para qualquer um dizer assim, não, mas aqui esse é Paulo que está dizendo isso. Ele faz toda essa amarração, verso a verso, frase a frase, afirmação atrás de afirmação. Então, Paulo reafirma, os judeus foram informados, mas não deram crédito à mensagem. Isso ele disse lá no verso 16. A oportunidade lhes foi dada, mas eles rejeitaram. A palavra estava posta diante deles. Ele disse ainda lá no trecho anterior que nós vimos na semana passada. Mas eles não a quiseram. E ao rejeitarem Deus, Deus foi encontrado por outros. Veja que esse raciocínio que o apóstolo Paulo está dizendo não é novidade no texto bíblico, nem é novidade no próprio Novo Testamento. Porque se você lê o Novo Testamento na ordem dos livros em que eles estão escritos, não na ordem cronológica que esses livros foram escritos, você vai ver que o apóstolo João, lá no Evangelho de João, já disse exatamente isso. Capítulo 1, do verso 11 ao verso 13, ele diz, olha, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos o que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram da linhagem humana. Lembra toda aquela argumentação do apóstolo Paulo sobre linhagem de Abraão, a descendência de Abraão? Então, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne. Aqui João está fazendo uma referência clara à distinção entre Ismael e Isaque, tá? Lembra que Ismael é o filho da vontade, Isaque é o filho da promessa, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esta novidade, essa informação, não é novidade dentro do texto bíblico. O apóstolo João já falou isso na sequência da leitura natural do texto bíblico, mas essa é a percepção, é a compreensão dos apóstolos da realidade de todos. Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Outros o receberam, e esses que o receberam foram tornados filhos de Deus. E esses outros não são descendentes biológicos daquele a quem recebeu a promessa, mas esses são filhos de Deus, foram tornados filhos de Deus pela vontade de Deus. E não é por outra razão que o apóstolo Paulo vai citar Isaías 65:1. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome, estou aqui, estou aqui. Isso é Deus falando por intermédio do profeta. O apóstolo Paulo dá uma rearranjada nas palavras do profeta, mas está dentro do contexto, ele não altera o conteúdo. Basicamente o que ele está dizendo é, aqueles a quem Deus se manifestou, em primeiro plano, em primeiro momento, rejeitaram a Deus. Mas Deus se fez acessível aos outros e os outros não o rejeitaram. O ponto do argumento do apóstolo Paulo é que
e ele vem trabalhando já há algum tempo, é que oportunidades não faltaram para Israel ouvir, crer e confessar. Logo, não há razão, e aí você precisa agora entender que eu estou falando lá do começo do capítulo 9, não há razão para achar que Deus falhou com Israel. Lembra como começa o capítulo 9? Por acaso falhou Deus com Israel? Por acaso falhou Deus com o seu povo? Por acaso Deus não foi competente o suficiente para salvar aqueles a quem ele prometeu a salvação? Não, não há a menor razão para acharmos isso, porque oportunidades foram dadas aos montes. Israel não quis ouvir, não querendo ouvir, não creu, não crendo, não confessou, não confessando, se perdeu. E Paulo ainda introduz um tema que nós vamos trabalhar melhor na semana que vem, mas ele já introduz aqui, isso é uma outra forma de você entender o apóstolo Paulo, é quase como se ele prepara o terreno para depois aprofundar o tema. Ele sempre prepara o terreno antes, introduzindo o tema, e logo mais à frente ele aprofunda o tema. Então ele introduz um tema que ele vai tratar melhor no capítulo 11, e ele vai afirmar que diante da rejeição do povo, Deus faria ciúmes aos judeus ao se relacionar com outro povo. Então ele parte para começar a explicar como é que Deus está tratando com os judeus, e neste momento, a partir desta realidade do evangelho chegando aos gentios, Deus está tratando com Israel, trabalhando com Israel, e em algum sentido Deus está provocando Israel a ira e provocando Israel algum tipo de sentimento de ciúmes. E a ideia aqui, obviamente, não é que você pense que Deus é um apaixonado que foi rejeitado, né? Um amante rejeitado que está triste aqui, agora então ele vai fazer média, ele vai tentar fazer ceninha, fazer ciúminho. Tá? Não é isso. O ponto aqui, a ideia é criar um choque de realidades. Tá? O povo de Deus vai ver que eles não são mais o povo de Deus, que o povo de Deus é um outro povo agora, que o povo a quem Deus tem se dedicado, a quem Deus está derramando bênçãos, a quem Deus está desenvolvendo a sua relação e se revelando, já não é mais o povo da promessa. Então, o que ele está dizendo aqui, que esse choque de realidade é que ao se deparar com o fato de que Deus de Israel não é mais Deus só de Israel, ele é o Deus de outros povos, ele é o Deus de outras nações, ele é um Deus de uma outra realidade, de um outro povo, e essa oportunidade que eles tinham de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus se perdeu ao longo dessa jornada. Pois oportunidades perdidas nem sempre são renovadas. Isso você precisa entender. O texto bíblico trabalha com oportunidades, e oportunidades perdidas nem sempre são renovadas. Às vezes a graça de Deus nos permite uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, mas em algum momento a festa vai começar, a mesa vai se completar e a porta vai ser fechada. E aí eu estou chamando agora a sua memória outra parábola da festa que Jesus Cristo conta, que o dono da festa, o Senhor da festa, diz que preparou uma grande festa, convidou algumas pessoas para participarem, pessoas do povoado ali. As pessoas rejeitaram o convite, e aí depois ele diz, chamem outros, e aí, chamando outros, não enche a festa, ele diz, vá, sigam por todos os cantos da cidade, pelos guetos, pelas vielas, traz todo mundo, porque a festa está preparada, vai acontecer a festa. E quando a festa estiver cheia, todos os lugares da mesa estiverem completos, a porta vai se fechar e ninguém mais entra, com convite ou sem convite. Então, nesse ponto, o que nós precisamos entender é que há urgência em responder a essa mensagem, porque oportunidades perdidas nem sempre são renovadas. E aí eu quero fazer uma pequena ilustração. Há algum tempo atrás, uma loja de varejo dessas famosas aí, abriu o seu capital na Bolsa de Valores, né? E aí as ações dela, naquela época, estavam valendo em torno de R$ 1,25, né? E aí, em algum tempo, em pouco tempo, na verdade, elas sofreram uma grande valorização, o valor dela subiu astronomicamente, a ponto de que algumas pessoas fizeram um cálculo, assim, dizendo o seguinte, se um indivíduo, nesse momento ali, por volta dos anos 2015, 2016, se o indivíduo, ao invés de ter comprado um iPhone 13 nesta mesma loja, tivesse pego esse valor do iPhone 13,
estava na casa de uns R$ 5.000, e comprado em ações daquela mesma loja varejista, alguns anos depois, ali por volta dos anos 2020, 2021, este mesmo indivíduo teria 3,5 milhões de reais, o que seria suficiente para ele comprar muitos iPhones e estar muito bem estabelecido ao longo das suas próximas gerações aí, né? E aí é óbvio que essa informação fez com que muita gente, na época, dissesse assim: poxa, que inveja, né? Daqueles que aproveitaram a oportunidade, compraram a ação baratinha, né? E aí depois tiveram ali um lucro enorme. Essa mesma varejista, depois as ações desvalorizaram, voltaram a valorizar, e assim é o mundo das bolsas de valores. Mas algo parecido também aconteceu com aquela moeda digital, né? A mais famosa de todas aí, que quando foi lançada, valia em torno ali de algo de 0,017 dólares, né? 0,017 centavos de dólar, né? E aí o indivíduo que comprasse uma moeda digital dessa gastaria esses 0,017 centavos de dólar, mas se hoje esse mesmo indivíduo tentasse comprar uma única moeda, uma única unidade da moeda, ele teria que desembolsar algo em torno de 300 mil dólares para comprar uma única unidade, então, devido à valorização. Muita gente, obviamente, ao ouvir essa informação, disse: poxa, se eu tivesse comprado esse negócio lá atrás, estava hoje tranquilo, né? A questão é que você não tinha informação de que essa mensagem, de que essa unidade valorizaria tanto. Tá? E aqui, comparando as coisas, usando a ilustração para aplicar a sua mensagem, você sabe dar informação sobre o seu destino eterno. Aquele que confessa Jesus Cristo não será envergonhado. Você já sabe o futuro. Cabe a você não desperdiçar a oportunidade que está lhe sendo dada de confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E crer em Deus não é uma aposta, como a maioria dessas coisas do mundo econômico acabam sendo, né? Indivíduos imaginam que aquela ação vai valorizar por uma série de valores, mas ainda há um elemento de aposta ali, um elemento de volatilidade que envolve todo esse processo. Crer em Deus não é uma aposta. Crer em Deus é algo que está fundamentado em uma verdade que foi anunciada e uma verdade que está sendo demonstrada. O ponto aqui é nós entendermos que as oportunidades estão postas e nem sempre elas retornam. A mensagem está sendo anunciada, cabe a você crer nela. Todo aquele que crer nessa mensagem será salvo. É isso que o texto bíblico nos diz. Essa é a verdade que ele nos garante. E aí eu quero finalizar com duas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é: não desperdice a oportunidade de anunciar o Evangelho. Cabe a nós, como portadores dessa mensagem, anunciarmos a tempo e fora de tempo, a todo instante, em todo o momento. Eu sei que muitas vezes você pode ter alguma dificuldade de organizar o raciocínio, o pensamento, ou até mesmo explicar de maneira mais profunda, mas busque no Senhor, busque orientação na própria igreja, peça ajuda do pastor, peça ajuda de irmãos com mais experiência na fé, peça ajuda, mas não se furte de anunciar o Evangelho. Aqueles que estão ao seu redor precisam ouvir essa mensagem, porque eles só se converterão se eles ouvirem essa mensagem. Continue dando seu bom testemunho, continue se comportando como um cristão deve se comportar. Nós vamos ver lá no capítulo 12 que o nosso comportamento tem a ver com aquilo que foi feito por nós, né? Estamos bem próximos já de chegar nessa fase da carta, mas o ponto principal aqui é você entender que não podemos desperdiçar a oportunidade de anunciar o Evangelho a todos quantos precisam ouvir, e enquanto eles não se converterem, porque você não sabe quando é que a festa vai começar de verdade. Então, enquanto você tiver a oportunidade, anuncie o Evangelho. Anuncie uma vez, anuncie duas, anuncie quantas vezes forem necessárias, porque ao semeador cabe sair para semear, não cabe escolher terreno, definir qual é o terreno que vai receber a mensagem, ou até mesmo dizer que, bem, esse terreno já lancei a quantidade de mensagem que eu podia de semente que eu podia lançar e aqui não frutificou nada. O texto bíblico nos comanda a sair a semear, porque só vai brotar fé no coração dos indivíduos se a mensagem for anunciada. Esse é o meio pelo qual Deus escolheu. Por isso, nós, os portadores da mensagem, não podemos desperdiçar as oportunidades de anunciar o Evangelho. Segunda e última aplicação que eu quero fazer para a sua vida nessa noite
Quero falar especialmente com aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Não desperdice a oportunidade de ouvir o Evangelho. Permita que o Evangelho entre na sua mente, permita que o Evangelho converta seu coração, permita que o Evangelho transforme a sua realidade e confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque somente assim você pode ter plena convicção de que sua vida está resguardada pelo sangue de Cristo e de que a sua realidade foi alterada e que você agora é uma nova criatura em Cristo. É por intermédio desse ato de confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e depositar nele a sua esperança nesta vida e para outra vida e para toda a sua realidade. Então, que Deus fale aos nossos corações, que nós não desperdicemos as oportunidades, tanto de anunciar o Evangelho, como de ouvir a mensagem de Deus. Quero convidar você a baixar a cabeça, enquanto isso eu convido já o pessoal da música a vir aqui à frente. Nós vamos cantar de novo aquela canção, também como uma oração de encerramento desse momento, para aplicar aos nossos corações. A música fala de fale, ó Deus, até tua igreja ouvir. Então, que Deus continue falando conosco, até que nós ouçamos essa mensagem e sejamos transformados por essa realidade. Senhor, fala aos nossos corações, fala aos corações que precisam te ouvir de maneira mais profunda, fala àqueles corações que precisam ser transformados, fala aos corações que precisam ser tirados da letargia, a fim de que nós abracemos de fato essa missão que nos foi dada, de anunciar o teu Evangelho a tempo e fora de tempo, a fim de que a tua fé possa brotar nos corações e que foram preparados para que a fé brote. Então, auxilia-nos, Pai, a fim de que sejamos teus instrumentos, de que lancemos a tua semente por onde quer que nós estejamos passando, a fim de que corações de pedra possam ser transformados em corações de carne, a fim de que vasos ruins possam ser transformados em vasos para a glória, a fim de que haja conversão, que haja transformação. Também, se estiver entre nós alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que o seu coração não se aquiete enquanto da sua boca não saírem as palavras de que ele confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e que a sua esperança está única e exclusivamente na obra deste Salvador, para hoje e para todo sempre. Fala conosco, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus.